Que tem comitiva da Paraíba, Chico César tá ali, que tem comitiva da Bahia que tá com voo atrasado, mais de 3 horas, mas vamos chegar. E tem comitiva de São Paulo, várias partes do país e com certeza o Rio de Janeiro em peso. Ministra, a senhora tem aqui a nata da produção artística e cultural negra do país. Quero passar a palavra ao Rodrigo dos Santos. Boa tarde, meus amigos. Para mim é uma satisfação ver esse teatro lotado. Só queria pedir, por favor, para a gente liberar aqui esse espaço direito, porque foi uma solicitação do espaço. Boa tarde, ministra. Então, eu não vou me demorar na minha fala. Eu trouxe aqui 2 documentos para entregar à senhora. Um é relacionado a uma proposta de apoio às artes negras, que é voltada para as empresas estatais e privadas. Tá? E o documento que a gente acabou de elaborar no ACOBEM, depois do que houve com os editais, tivemos a reunião aqui no Rio de Janeiro, outras reuniões ocorreram pelo Brasil para discutir essa suspensão dos editais. O ACOBEM se reuniu e acabou elaborando um documento que, para a gente, é de suma importância, e é uma proposta para a implementação de uma política cultural de fomento para o amplo desenvolvimento das artes e culturas negras no Brasil. Eu vou dar uma lida rapidamente para apresentar para os colegas também, para a senhora, mas a senhora, de qualquer forma, vai ter acesso a esse documento posteriormente. Bom, o coletivo ACOBEM, composto por artistas, produtores e produtoras culturais negros e negras, residentes no estado do Rio de Janeiro, se reuniu com a proposta de pensar e viabilizar políticas culturais a nível municipal, estadual e federal que atendessem às demandas e necessidades de artistas, técnicos e público-alvo das artes e culturas de matrizes africanas. Percebendo que o momento histórico da vida política brasileira apresenta uma conjuntura de fatores, interesses e aberturas que também favorece o diálogo entre a comunidade artística negra e o governo, o ACOBEM aproveita o ensejo para apresentar minuta de proposta para a implementação de uma política cultural de fomento para o amplo desenvolvimento das artes e culturas negras, solicitando o apoio de Vossa Excelência para a efetivação dessa iniciativa. O objetivo da proposta, efetivamente, é a elaboração, aprovação e sanção de medidas que regulamentem e tornem obrigatória a destinação de 40% do orçamento geral do Ministério da Cultura para ações de fomento, promoção, desenvolvimento, preservação, difusão e criação de bens e serviços culturais, materiais e imateriais, identificados pela presença de matrizes culturais africanas que atendam primordial e exclusivamente às demandas de artistas, produtores e empreendedores culturais, sacerdotes e sacerdotisas, pesquisadores e pesquisadoras, educadores e educadoras afrodescendentes. Esclarecemos que nossa proposta se estende também para as verbas do Fundo Nacional de Cultura. O impacto cultural e sociopolítico da proposta. Nossa proposta visa atender às demandas e necessidades de criação, preservação, manutenção, formação e, sobretudo, de sobrevivência de artistas, produtores e empreendedores culturais, sacerdotes e sacerdotisas, pesquisadores e pesquisadoras, educadores e educadoras afrodescendentes na qualidade de criadores, provedores, mantenedores e difusores de bens e serviços culturais, materiais e imateriais de matrizes africanas. Por bens e serviços culturais de matrizes africanas, compreendemos todo o conjunto do patrimônio cultural, material e imaterial da sociedade brasileira que traga como identidade a memória da influência e da presença africana no Brasil. Assim, com efeito, serão contemplados como beneficiários diretos de nossa proposta: 1. Artistas de teatro, cinema e televisão, músicos, bailarinos, bailarinas, artistas circenses afrodescendentes, grupos e companhias de artistas afrodescendentes de teatro, dança, música e circo, produtores, diretores, documentaristas, roteiristas, jornalistas e técnicos do audiovisual afrodescendentes, fotógrafos, artistas plásticos e performers afrodescendentes, redatores, escritores, poetas, pesquisadores e educadores afrodescendentes, museólogos, bibliotecários e arquivistas afrodescendentes, sacerdotes e sacerdotisas afrodescendentes de religiões matrizes africanas,
terreiros de religiões de matrizes africanas, comunidades quilombolas, mestres de culturas populares afrodescendentes, grupos e associações de capoeira, jongo, samba de roda, congado, blocos afro, maracatu, bumba meu boi, cavalo marinho, tambor de crioula, reinados, congadas, etc. Empreendedores culturais afrodescendentes, bibliotecas e museus com acervos temáticos voltados para a cultura negra. Pensamos também, ministra e colegas, na metodologia de acordo com a qual isso será aplicado. Eu peço perdão aos colegas que não estejam acompanhando a leitura, de fato é muito detalhe, mas a gente pode disponibilizar depois na página do ACOBEM o relatório completo para que vocês possam compreender a dimensão da proposta e o alcance que tenho certeza que vai representar todos nós. Portanto, metodologia. O direcionamento do aporte de 40% previsto em nossa proposta para o fomento ao amplo desenvolvimento das artes e das culturas negras no Brasil seria efetivado através das ações das secretarias, autarquias e fundações subordinadas ou vinculadas ao MINC, cada uma das quais elaborando prêmios e editais direcionados ao investimento de 40% de seus respectivos orçamentos em projetos artísticos e culturais de temática negra, propostos primordial e exclusivamente por realizadores afrodescendentes. Nós fizemos uma relação de todas as secretarias, autarquias e fundações que compõem o MINC. E para não me estender mais na leitura do documento, eu vou pegar uma secretaria, uma autarquia e uma fundação para a gente ter ideia de como a comunidade artística, de como os agentes de cultura negra poderiam ser beneficiados com essa proposta. Então, por exemplo, a Secretaria de Fomento a Secretaria de Articulação Institucional, por exemplo, beneficiaria, através desse aporte financeiro de 40%, os profissionais afrodescendentes da cultura, da comunicação e da educação com propostas envolvendo atividades interministeriais. A gente está pensando na cultura brasileira, mas a gente sabe que a cultura é uma questão de educação e de comunicação. A gente sabe como os meios de comunicação hoje em dia têm esse papel importante na formação do povo brasileiro. Nós acreditamos que a cultura negra, ela não está relacionada apenas a uma questão racial. Ela também está relacionada a uma questão epistemológica. E esse movimento já acontece dentro das universidades do Brasil e do mundo na proposta de viabilizar, elaborar e promover novas formas de ver o mundo que sejam alternativas à racionalidade conceitual. Para a gente é muito importante, porque temos certeza que todas essas culturas podem promover uma integração mais humana nesse sentido. Pensando nas autarquias, o IBRAM, Instituto Brasileiro de Museus, poderia beneficiar a proposta de projetos de museus com acervos temáticos voltados para a cultura negra. E, por exemplo, a Funarte, para finalizar a leitura desse documento, a Funarte promoveria as ações de grupos e companhias de artistas afrodescendentes de teatro, dança, música e circo, fotógrafos, artistas plásticos, performers afrodescendentes, com projetos de criação, circulação de espetáculos, exposições, formação, capacitação prática e teórica. Finalizando, senhora ministra, por todos esses anos de luta para o desenvolvimento real das artes e das culturas negras no nosso país, a gente enfatiza que somente com ações dessa natureza que lograremos êxitos. Portanto, gostaríamos que a senhora entendesse que estamos aqui nos propondo a contribuir com o MINC, no sentido de implantarmos de fato uma política cultural de Estado, que seja honesta, inclusiva e verdadeiramente democrática. Então, eu entrego esse documento para a senhora, junto com o documento que ajudamos a colaborar, a elaborar, aqui para o Cobrinha também. E, enfim, o ACOBEM havia levantado duas outras solicitações, duas questões a serem apresentadas para a senhora. A primeira está relacionada à suspensão dos editais. A gente queria saber como é que está o desenvolvimento do processo jurídico dessa história. E solicitar mais uma vez a presença de especialistas em cultura negra nas comissões de avaliação dos editais, nas comissões de seleção, que sejam negros e afrodescendentes.
Enfim, eu acredito que os colegas possam reiterar também essas duas últimas propostas. Eu agradeço a atenção, perdão pela verborragia, mas as coisas têm que ser assim, bem. Bem, uau! Você esperava algum tipo de reivindicação, mas 40% não.